Mateus capítulo 24, versículo 1 até o versículo 3. Encontraram? O texto diz assim: tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhe disse: não estáis vendo tudo isto? Em verdade, vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dizer-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? Vocês podem se assentar e deixam a Bíblia de vocês aberta em Mateus capítulo 24. A gente vai finalizar aqui essa reflexão nessa manhã com Mateus capítulo 25. Eu quero trabalhar aqui com vocês nessa manhã baseado em 4 palavras. As 4 palavras são que a gente vai trabalhar com vocês aqui. Deixa eu só me localizar aqui. Vamos trabalhar sobre fé, amor, vigiar e trabalhar. Tá? Vamos trabalhar sobre fé, amor, vigiar e trabalhar. Bom, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, se você olhar na sua Bíblia Sagrada, está como um sermão profético ou princípio das dores. Realmente, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25 é o último sermão de Jesus, falado por ele antes dele ir para a cruz, ser morto, para que assim pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Então, Jesus, antes de seguir essa última fase da sua vida aqui na face da terra, ele vai falar o último sermão, que é chamado sermão profético, que é Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Esse sermão, irmãos, ele tem uma mistura aqui de profecia que já aconteceu, profecia que está acontecendo e profecia que vai acontecer. Então, a gente vai apenas fazer alguns recortes do texto, porque tem coisas que Jesus falou que já aconteceu, tem coisas que está acontecendo e tem coisas que ainda irão acontecer. Então, o que está acontecendo aqui? O texto vai dizer para a gente que, tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Então, Jesus está saindo do templo de Jerusalém, os discípulos se aproximam dele e dizem assim: Senhor, olha como é magnífico o templo. E aí Jesus lhe vai dizer para os discípulos que aquele templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre o templo de Jerusalém. Então, quando Jesus ele fala que não vai ficar Quando Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra, os discípulos, eles já, no Monte das Oliveiras, eles interrogam Jesus. Ele faz 3 perguntas para Jesus assim: dizendo-nos quando essas coisas dizendo-nos quando essas coisas acontecerão. A pergunta do discípulo é o seguinte: Jesus, quando é que vai acontecer o que o Senhor falou, que não ficará pedra sobre pedra? Essa é a primeira pergunta dos discípulos. A segunda pergunta dos discípulos é: qual o sinal haverá da tua vinda? E a terceira pergunta é: qual o sinal do fim do mundo? Então ele faz 3 perguntas. Senhor, quando vai acontecer a destruição de Jerusalém? Quais são os sinais do fim do mundo? E quais são os sinais da tua vinda? São essas 3 perguntas que os discípulos fazem para Jesus. Jesus ele não tem aqui a preocupação de início em responder para os discípulos quando vai acontecer a destruição de Jerusalém. Por quê? Porque os discípulos estavam muito preocupados com a edificação do templo, com aquilo que era material. Eles estavam preocupados em preservar o templo. Por que preservar o templo? Porque quando a gente vai estudar a história, o templo de Jerusalém, parte dele era revestido de ouro. Então eles estavam muito preocupados em preservar o templo, em preservar o ouro. E aí Jesus vai dizer que chegaria um tempo que não ficaria pedra sobre pedra. E essa profecia de Jesus se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi invadido, ele foi destruído. E aí, por causa do fogo que foi ateado em Jerusalém, parte do ouro e parte da prata
ela foi derretida e ficou debaixo das pedras. E as pessoas iam lá e tinham que remover as pedras, tinham que tirar a pedra que estava sobre as pedras. Por isso Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Então se cumpriu. Mas a questão que Jesus quer trabalhar aqui, ele diz assim, olha, não se preocupe tanto em preservar as coisas materiais. Eu quero que vocês se preocupem em preservar aquilo que é eterno. Então, em relação a preservar aquilo que é eterno, Jesus vai trabalhar a temática aqui de como os seus discípulos, naquela época, e nós, na atualidade, o que devemos guardar enquanto aguardamos a volta de Jesus, o que devemos fazer. Então, o que devemos guardar? A fé e o amor. E o que devemos fazer? Vigiar e trabalhar. Então, enquanto Jesus não volta, que é a temática que vai trabalhar, ele vai dizer para a gente que nós devemos preservar, guardar aqui o amor, preservar aqui, ou seja, preservar em primeiro lugar a fé, em segundo lugar o amor, em terceiro lugar vigiar, e em quarto lugar temos que continuar trabalhando. Então, vamos lá. Jesus vai dizer que antes da sua volta, se você pegar aí, a partir do versículo 4, ele vai dizer que antes da sua volta se levantaria o que, irmãos? Se levantariam muitas pessoas, né? Versículo 5 vai dizer, muitos se levantarão em meu nome, ou seja, Jesus vai dizer que vai se levantar falsos profetas, falsos pastores, falsas doutrinas serão levantadas. Então Jesus ele vai enumerar algumas coisas que vão se levantar antes da sua volta, e vai dizer que vai ter muitos vão se levantar dizendo que ele é o Cristo, que são os falsos profetas, que são aqueles que ensinam falsas doutrinas. Também ele diz que no versículo 6, que ele vai dizer que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiquem alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Aí ele vai dizer, vou enumerar aqui, ele vai dizer que terá falsos profetas, terá guerras, rumores de guerra, também se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Observe o que ele está falando. Os discípulos estão preocupados em tentar preservar a construção do templo. Jesus não está preocupado em preservar a construção do templo. Jesus está preocupado em preservar aquilo que é essencial enquanto ele não volta, que é preservar a fé, o amor, continuar vigiando e trabalhando. Então assim, olha, antes de eu voltar, vai ter falsos profetas, vai ter guerra, rumores de guerra, vai ter reino contra reino, vai ter fome, terremoto em vários lugares. Aí o versículo 8 vai dizer que isso ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Aí vem o versículo 9. Ele vai dizer que além de falsos profetas, além de guerra, além de rumores de guerra, além de reino contra reino, além das fomes, ele vai dizer também que muitos serão entregues à tortura e muitos serão mortos. Muitos cristãos, parte da igreja vai ser martirizada, parte da igreja vai ser morta. Por quê? E aí vai dizer também que sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, tem falsos profetas, tem guerra, tem fome, tem morte, tem mártires. Quando você vai para o versículo 10, versículo 13, ele vai dizer que tem um caos mundial. Porque o versículo 10 e o versículo 13, se você pegar o versículo 12, tem a palavra aí, e por se multiplicar a maldade. E quando você olha lá no versículo 36, 36 e 37, ele vai associar que os dias que antecedem a sua volta serão como nos dias que antecederam o dilúvio. Ele vai dizer, por isso que ele vai dizer que vai se multiplicar a maldade. Então vamos recapitular aqui, antes da volta de Jesus tem falsos profetas, tem guerra, tem rumores de guerra, tem fome, tem morte, que são a morte dos mártires, e tem caos mundial. O versículo 14 vai dizer que a pregação do evangelho vai chegar no mundo todo, e o versículo 10 também, que por cada pregação do evangelho vai ter a apostasia. Bom, agora pense comigo aqui nessa situação aqui, Pense comigo nessa situação. Jesus está dizendo que tem, pense comigo aqui, Jesus vai dizendo que vai ter, além do evangelho verdadeiro, vai ter o falso evangelho. Além dos verdadeiros pastores que vão pregar a verdadeira verdade, vai ter aqueles que vão pregar a verdade falsa.
para enganar, falsos mestres, falsas doutrinas. Tem guerra, rumores de guerra, tem fome, tem mártires, tem carro mundial, tem pregação do evangelho chegando no mundo todo, mas ao mesmo tempo tem apostasia, que é a grande rebeldia, mas ao mesmo tempo tem o grande avivamento. Aí diante desse caos mundial, o que Jesus vai dizer para a gente preservar aqui? Aí eu quero que vocês leiam comigo versículo 10. Como é que está no versículo 10? Nesse tempo, tem uma vírgula aí? Tem uma vírgula, não tem? Nesse tempo, vírgula. Ele está dizendo, mas que tempo é esse? Ele está falando assim, nesse tempo, entre a minha primeira volta e a minha segunda volta, nesse tempo, nesse curto período de tempo, entre a minha primeira vinda e a minha segunda vinda, nesse tempo, muitos haverão de quê? Tem uma versão diferente aí, além de escandalizar? Na minha versão, na Almeida século 21, está assim, nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé. Observe que o primeiro pilar fundamental da vida cristã, ele é abandonado. O que é? Fé em Deus. Ele diz que por causa dos falsos mestres, por causa da guerra, por causa da fome, por causa da morte, por causa do caos mundial, por causa da apostasia, nesse tempo, muitos vão se escandalizar com Jesus Cristo. E esse se escandalizar com Cristo Jesus é abandonar a fé. É parar de acreditar em Deus, é parar de acreditar em Jesus Cristo. Essa é a explicação do texto. No sentido de se abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Aí eu quero que vocês vão para o segundo pilar que Jesus vai colocar, versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o que acontece? O amor de muitos esfria. Observe aí que Jesus está tratando de duas coisas fundamentais. Ele está falando de fé, relacionamento aqui horizontal com Deus e relacionamento vertical. Fé em Deus e amor ao próximo. E diz que nesse tempo, entre a primeira volta dele e a segunda volta dele, por causa desses muitos fatores que tem aqui, muitos vão escolher em negar Cristo Jesus. Isso nos lembra a parábola dos 4 solos, que tem um solo lá que a semente caiu, ela germinou, ela nasceu, mas quando veio a perseguição por causa da fé, ele abandonou a fé. Ela foi sufocada. Então, nesse tempo, as pessoas elas vão escolher entre seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. Ou seja, para não serem mortas, para não serem perseguidas, para aderir ao sistema, elas vão decidir abandonar a fé. Elas vão decidir abrir mão da eternidade para viver somente os valores deste mundo. Irmão, se em algum momento da vida de vocês alguém falou para vocês que ser cristão era vir para a igreja e parar de sofrer, falaram a mentira para vocês. Nós somos romanos e vai dizer que todos os dias, nós somos entregues à morte. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Então Jesus fala assim, olha, enquanto eu não volto, eu quero que vocês preservem a fé. Vocês não parem de crer em mim. Vocês não parem de acreditar, de confiar, de entregar a vida de vocês a mim. Em segundo lugar, apesar de a maldade se multiplicar, mas eu quero que vocês preservem o amor. O relacionamento entre uns aos outros. E aí, Jesus ele vai dizer, versículo 13. Mas, o que está no versículo 13? Mas quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que não abandonar a fé no meio do caminho.
aquele que não deixar o amor se esfriar, ou seja, é perseverar até o fim. A gente estudou uma última lição, uma lição passada que nós falamos, que Paulo falou, ali no contexto da lição, que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros. É uma corrida árdua. A vida cristã sua, ela só acaba o dia que você morrer ou o dia que Jesus voltar. E eu quero fazer uma aplicação logo aqui, porque depois a gente vai pegar bem aqui no versículo 47. Eu quero dizer um negócio interessante aqui. Às vezes eu fico percebendo algumas coisas na igreja, é que quando chegar próximo da festa da colheita, a gente tem um monte de crente na igreja. Todo mundo é crente. Todo mundo se torna crente. Aí termina a festa da colheita, aí entra 24 de dezembro, 24 de dezembro para 25 e 29 para 31, aí deixa de ser crente. Aí chega o próximo aniversário da igreja, volta a ser crente de novo. Aí termina o aniversário da igreja, janeiro, aí entra já fevereiro, né? Carnaval, aí deixa de ser crente. Aí termina o carnaval, aí fica oscilando a vida cristã. Sábado, quarta-feira, sábado e domingo é crente. Segunda, terça, quinta e sexta não é crente. O texto está dizendo aqui, ó. Mas quem perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim? Quem é que persevera até o fim? Aqueles que guardam a fé e guardam o amor. E guardam o amor. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E aí, a partir do versículo 15, Jesus ele vai começar a trabalhar sobre. Ele vai começar a trabalhar sobre a parte aqui da grande tribulação. Da grande tribulação. Aí eu preciso que vocês caminhem comigo, porque depois a gente vai voltar aqui a partir do versículo 22. Eu quero que vocês vão lá para o versículo 32 comigo. Então Jesus falou aqui, nós temos que preservar a fé e preservar o amor. Aí ele vai para o versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, que coisas? Falsos profetas, guerras, rumores de guerra, fome, morte, mártires, caos mundial, pregação, apóstolo. Quando virem todas essas coisas, o que ele vai dizer? Sabei que ele está próximo às portas. Aí eu vou caminhar, a gente vai intercalar aqui, ó. Eu vou lá para o versículo 42 com vocês, ó. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Se você soubesse o dia que o ladrão entrar na sua casa, o que você faria? Você ficaria acordado, que é o termo aqui de vigiar. Pense comigo aqui, Jesus está sendo didático aqui, ó. Se você não sabe, se você soubesse o dia que o ladrão entrasse na sua casa, você ia mandar reforçar a segurança da sua casa, você ia se preparar para receber ele, você não ia dormir. A pergunta que eu faço aqui, uma vez que nós não sabemos o dia e nem a hora que Cristo vai voltar, por que nós não vigiamos? Por que nós estamos, parece aqui, que vai falar da parábola do capítulo 25, por que nós estamos, parece aqui, as 5 insensatos? Por que a gente se comporta como as prudentes? Então Jesus está trabalhando aqui essa temática. Olha, enquanto eu não volto, preserve a fé em mim.
preserve o amor. Mas aí, em terceiro lugar, você tem que manter vigilante. Você tem que vigiar. Aí a gente volta para o versículo 34. Ó. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas as palavras aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará a semelhança do dia de... Dia de quem, irmãos? Do dia de Noé. Ele está falando que terá pessoas, antes da volta dele, que estarão como as pessoas do dia de Noé. Essas pessoas elas estão muito preocupadas com as coisas da terra. Elas estão preocupadas em comer, em beber, em se dar em casamento. Elas estão preocupadas com essas coisas. Assim como os discípulos estavam preocupados com o templo de Jerusalém. Mas dizem assim, olha, essas coisas passarão, essas coisas serão destruídas. Vocês têm que preservar aquilo que vai causar resultado para você na eternidade, que é preservar a fé em mim, é vocês manterem-se fiéis a mim, é vocês se manterem amando uns aos outros, o amor, é vocês se manterem vigilantes. E muitas das vezes nós não estamos vigilantes. Vocês querem ver como a gente não está vigilante? Jesus vai contar outra parábola, versículo 45. E fala assim, ó. Quem é, pois o servo fiel prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos, para lhe dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, que encarregará de todos os seus bens, mas aquele outro, mau servo, disser no coração: meu senhor demora a voltar, e começa a espancar seus conservos, e a comer e beber com os bêbados. Muitas das vezes nós estamos agindo como esse segundo servo aqui. A gente não está agindo como o primeiro servo, como o servo fiel. O texto está dizendo que bem-aventurado aquele a quando Jesus voltar, achar fazendo essas coisas. Que coisas? Guardando a fé, mantendo o amor e vigiando. Mas o outro servo, ele falou no seu coração: o meu Senhor vai voltar daqui a 2 anos, 3 anos, então o que eu vou fazer? Eu vou espancar os meus conservos, eu vou comer a comida deles, vou tomar a bebida deles. Ou seja, é o que eu estou falando, que eu falei agora. Tem gente que pensa que a gente pode tirar férias da igreja, que a vida cristã tem férias. Em janeiro eu vou ser crente porque tem aniversário da igreja. Em dezembro eu vou ser crente porque tem a festa da colheita, eu quero participar. Vida cristã, você não tem férias. A vida cristã é um campo de batalha, onde nós estamos batalhando todos os dias. Aonde dentro de você existe 2 forças, a força da carne e a força do espírito. Entre querer fazer a vontade de Deus, mas eu tenho que querer fazer a vontade da carne. E aí, se a gente deixa a maldade se multiplicar no nosso coração, a gente não começa a amar as pessoas. Se a gente deixa a maldade se multiplicar no nosso coração, a nossa fé ela vai se esfriar. A gente para de amar a Deus, a gente para de crer em Deus. Se a gente não conseguir, a gente não parar para vigiar aqui, a gente se começar aqui a viver as coisas do mundo, pensando só nas coisas terrenas, a nossa fé começa a se esfriar. Vocês querem ver como a fé começa a esfriar? Aí Jesus vai contar a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Outra vez já comentei essa parábola aqui, mas o que acontecia aqui? Para a gente poder voltar aqui no versículo 25 de Mateus capítulo 24. O que acontece aqui? Sobre essa vigilância. Essa vigilância. Todas as vezes que uma pessoa, na época de Jesus, no Antigo Testamento, eles iam se casar, quem escolhia a noiva para se casar com o filho não era o próprio filho, quem escolhia era o próprio pai. Aí você vai ver que em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo. Quem nos amou primeiro? Deus, o Pai. O Pai nos amou primeiro. E aí, agora esse pai, ele volta para a casa do filho, ele fala assim: meu filho, eu já sei, eu já tenho uma noiva com quem você vai se casar. Agora, amanhã você vai pegar um dote, esse dote poderia ser poderia ser uma riqueza, poderia ser em sentido de moeda, poderia ser uma lã,
na época as lãs eram muito usadas, né, por isso ser também uma roupa, né, de linho fino, e ele levava esse dote até a casa da noiva. Chegava lá, ele pagava o dote para a noiva. Era a única renda que essa noiva ela tinha de dinheiro, que se ela fosse divorciar depois, a única coisa que ela tinha. Nesse momento que eles oficializam o casamento, que ele oficializa o noivado, que ele paga com dote, eles escolhiam 10 damas de honra. Elas poderiam ser amigas, uma por ser do noivo, por ser da noiva. Escolhiu 10 damas de honra. Essas 10 damas de honra, elas tinham a responsabilidade, no dia do casamento, elas acompanharam o noivo até a casa da noiva, e depois da casa da noiva até a casa do pai, onde ia haver a festa. Se você pegar a parábola do capítulo 25, você vai ver que quem escolhe, quem nos ama primeiro é o pai. O marido, que é Jesus, já veio, já pagou o dote com o seu próprio sangue. Já pagou o dote. Ele voltou, esse rapaz, ele voltar para a casa do pai para preparar um lugar. João capítulo 14. Preparar um cômodo. A noiva não sabe de que vai voltar, mas ele sabe. No momento que ele termina o cômodo, ele volta. Geralmente o casamento acontecia às 6 da tarde. E antes das 6 da tarde, a gente pega o texto aqui de Mateus capítulo 24, que tem o anjo tocará a trombeta, a última trombeta. Antes do noivo chegar na casa da noiva, ou ele passa na rua, um amigo lhe gritava: chegou o dia do casamento do fulano com a fulana. É como se fosse um carro de som. Ele saía lá do início da rua, ele andava até o final da rua, assim, chegou o dia do casamento do fulano com a fulana. E essas 10 damas de honra que foram escolhidas, elas pegavam a sua lamparina e elas iam para a porta da casa esperar o noivo passar. E elas tinham que ter azeite suficiente nas lamparinas para aguardar esse noivo passar e acompanhar até na casa da noiva e depois até a casa do pai do noivo. Só que o noivo não passou às 6 da tarde. Que horas o noivo passou segundo a parábola? 12:30. O que, irmãos? O sinal do Filho do Homem. Observe o que está falando aí. Jesus está quase de uma forma cronológica aqui. Ele está falando aqui antes da volta dele. Terá falsos profetas, terá guerra, terá fome, terá mártires, terá carro mundial, terá pregação do evangelho, terá apostasia. Mas diz assim: enquanto isso, preserve a fé em mim e o amor ao próximo. Enquanto isso, você deve se manter vigilante, você deve se manter como o servo fiel aqui, que o Senhor volta e encontra ele fazendo aquilo que ele mandou fazer. Enquanto isso, eu quero encontrar vocês como as 5 virgens prudentes, vigiando. Aí ele vai pegar agora, aí já passa a grande tribulação, a volta, né? Ou seja, passa a grande tribulação, né? Aí vem a volta de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra o que vai acontecer aí? Se lamentarão. Eu quero que vocês parem para pensar comigo aqui, Gente de todo o canto da terra. Eles vão se lamentar, eles vão assim: mas por quê? Por que eu desisti no meio da caminhada? Por que eu abandonei a fé? Por que eu deixei a maldade se multiplicar no meu coração e o amor se esfriar? Por que eu não vigiei? Por que eu não me mantive como um servo fiel? Por que eu não me mantive como as 5 prudentes aqui? Por quê? Algum momento da sua vida você já teve uma oportunidade única e você não abraçou essa oportunidade, e depois você se lamentou. A gente pensa que Jesus vai estar todos os dias lá batendo na porta do nosso coração, como em Apocalipse capítulo 3 da igreja de Laodiceia. Deus tem o seu limite. Ele insiste, mas quando ele vê que você não quer mais nada com ele, ele não é que ele não vai mais insistir com você, mas ele deixa você fazer a sua vontade, deixa que você caminhar a sua história. Você tem liberdade para isso, você tem livre-arbítrio para isso.
E as pessoas no dia da volta diriam assim, mas por quê, Senhor? Por quê? Ah, Senhor, eu até iniciei a minha vida cristã. Mas quando chegou a perseguição, Senhor, quando chegou a fome, quando eu fui colocado para ser morto, eu neguei a fé em Ti, Senhor. Eu decidi não morrer por causa do Teu nome. Eu decidi viver, mas eu neguei a fé em Ti. Senhor, eu até vim para a igreja, Senhor. Eu me batizei, eu fiz muitas coisas, mas eu desisti no meio da caminhada. Eu não guardei a fé. Eu não guardei a fé em Ti. Eu não mantive o amor. Eu não vigiei. É por isso que é muito sério te levar a vida cristã. Por isso que não é bom, como eu falei, não é bom te tirar fera da igreja. Por quê? Porque Jesus ele volta em 2 momentos para você. Ele volta quando você morre. Quando você morre, Jesus já volta para você. Quando a gente morre, dentro da mente de Deus, Deus já sabe se você vai recitar para a vida eterna ou se você vai recitar para a condenação eterna. Imagine se você tira a férias da igreja e nessas férias você morre. E aí? Como é que fica a sua salvação? Nesse intervalo que você faz, não, em dezembro você é crente, e aí termina 24, 25, não, eu quero curtir aqui a virada do Natal, 24 para 25, quero curtir aqui 29 para 31, a virada do ano. Não, vou curtir um pouco da vida, quando chegar em janeiro, aniversário da igreja, eu vou voltar para a igreja. E se nessas 2 festas aqui você perde a sua vida? Como é que fica? Como é que fica a sua questão em relação a você e Deus? E vai dizer assim, ó, lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade do céu. É de todos os cantos da terra. É preto, é branco, é pardo, é índio, é japonês, é europeu, italiano, brasileiro, é surdo, é mudo, gago. É gente de todo canto da terra, irmãos. Vão se reunir diante do Cordeiro de Deus para subir ao céu. E aí ele vai dizer, se você voltar ao versículo 26, versículo 27, ele diz assim, portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não estás. Ele está dentro da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Jesus está usando aqui algo do cotidiano. Como é que nós sabemos onde tem um cadáver? Como é que sabemos onde tem um cadáver? Por causa do urubu. Aí a gente quebra aqui a ideia de muita gente que pega Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, que vai falar alguns textos que vão falar sobre a destruição de Jerusalém, que nesse terá 2 na cama, um será levado, será deixado, terá 2 no ninho, um será levado, será deixado, terá quem estiver no campo, não volte para a cidade. Vai pegar esse texto para aplicar e dizer que a volta de Jesus será uma volta secreta, que terá arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto, meu querido. O texto está dizendo que todo olho verá a volta de Jesus. Será como um relâmpago que sai do oriente e se põe no ocidente. Será visível. Apocalipse capítulo 1 diz que todo olho verá. Até mesmo aqueles que ultrapassaram Jesus verão a volta de Jesus. Aí sim, se a sua esposa se ela manteve aqui a fé, ela manteve o amor, ela vigiou e continua trabalhando, se ela manteve a fé em Jesus Cristo, ela vai. E aí se você, como esposa, se você não manteve a fé em Jesus Cristo, não manteve amor, não vigiou e não trabalhou, você não vai. Isso aqui é lógico. Ninguém pega carona de ninguém. Esposo não vai pegar carona de esposo, esposo não vai pegar carona de esposa, filho não vai pegar carona de pai, neto não vai pegar carona de avó. Amigo não vai pegar carona do outro amigo.
a decisão de servir a Cristo, de crer em Jesus Cristo, de entregar a vida a Jesus, ela é individual. Mas ao mesmo tempo, viver a vida cristã, ela é coletiva, que é preservar aqui o amor. Então Jesus ele trabalha aqui. Enquanto eu não volto, mantenho a fé, mantenho o amor e vigie. E aí a gente termina com o último bloco, que é o sentido de trabalhar. A gente ainda tem aqui a parábola, né, dos talentos, que vai dar nesse mesmo sentido do servo fiel, do servo infiel. A gente pega aqui Mateus capítulo 25, versículo 31. Se localizaram aí? Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é que vai ouvir essas palavras? Aqueles que, apesar de todo o caos que vão passar, manteram a fé em Jesus Cristo, manteram o amor ao próximo, eles vigiaram. Aí a questão aqui, ó. Versículo 35, que é a parte do trabalhar. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes. Estive doente e visitaste-me. Estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como um estrangeiro e te acolhemos? Ou precisamos de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que eu fizertes a um destes meus irmãos, ainda que um dos mais pequeninos, fizeram a quem? Fizeram a mim. Fé, amor, vigiar e trabalhar. Enquanto Jesus não volta, a igreja trabalha, acolhendo os que têm fome, os que têm sede, os que estão na prisão, os que estão nus, os que são forasteiros. A igreja continua trabalhando com essas pessoas. Vocês sabiam que uma das coisas que faz as pessoas permanecerem na igreja, primeiro, uma das primeiras coisas é a doutrina, uma doutrina verdadeira. Mas em segundo lugar, para mim, o que faz umas pessoas ficar na igreja é o relacionamento. É o relacionamento. É você se importar com as pessoas. É você amar elas. É por isso que a igreja do primeiro século ela crescia, porque todos estavam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Todos comiam juntos, todos tinham tudo em comum ali. Não era, isso aqui é meu, isso aqui é seu, não, tudo isso aqui é nosso. A gente tem tudo para crescer, mas nós precisamos muito ainda melhorar na parte do relacionamento, de respeitar uns aos outros. Uma coisa que eu tenho trabalhado na minha vida é nunca mais chamar ninguém pelo apelido. Você gosta de ser chamado pelo seu apelido? Pelo seu agrado? Se você dizer que você gosta, então você não valoriza quem você é. Porque eu sei que você gosta de ser chamado pelo seu nome. O seu senhor João, a sua senhora Maria, o senhor Pedro. Por que as pessoas colocam o nome na rua, colocam o nome na escola, colocam o nome em outras coisas? Porque eles querem ser lembrados, eles querem ser reconhecidos. O nosso nome, apesar de outras pessoas terem o nosso nome, mas o nosso nome é único, nós somos pessoas únicas. Somos pessoas únicas. Nós precisamos ser valorizados. E aí, o texto vai dizer para a gente que
O texto vai dizer para a gente que quando o justo perguntar, Senhor, quando te vimos? E assim, todas as vezes que vocês fizeram alguma coisa para uma dessas pessoas, vocês fizeram a mim. É por isso que eu faço uma aplicação aqui. Todas as vezes, querido, você que está nos ouvindo agora aqui, todas as vezes que você nega em fazer algo para a igreja, você não está fazendo, não está negando ao presbítero Ronilson, você não está negando ao pastor Alípio, você não está negando à liderança da igreja, você está negando a Jesus Cristo. Porque não fui eu que chamei vocês, não fui eu que salvei vocês, quem chamou vocês e quem salvou vocês foi Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele. Então todas as vezes que eu disse, eu não vou fazer nada, você está negando a Jesus Cristo. Todas as vezes, irmão, já falei isso aqui, todas as vezes que nós vamos na casa de alguém, orar, levar uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação, todas as vezes, não é só nós que estamos indo, é Deus que está indo lá conosco. Então, enquanto Jesus não volta, nós temos que preservar duas coisas: preservar a fé em Deus. Enquanto Jesus não volta, nós temos que preservar o amor um para com os outros. Enquanto Jesus não volta, nós temos que vigiar. E enquanto Jesus não volta, nós temos que continuar trabalhando para o reino de Deus, cuidando das pessoas, acolhendo as pessoas, tratando delas, sarando suas feridas, enxugando as suas lágrimas, abraçando, acolhendo elas. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, ele era um cara fantástico. Ele era e é um cara fantástico porque quando ele chegava com as pessoas, ele não julgava o pecado das pessoas, ele acolhia as pessoas, ele abraçava as pessoas. Os leprosos eram rejeitados pela liderança, Jesus vai lá e troca no leproso. As mulheres que sofriam de fluxo de sangue eram separadas da sociedade, da família. Jesus vai lá e toca nessas pessoas. As pessoas que eram possessas, eram correntadas em cemitério. Jesus vai lá, passa de propósito na frente daquele cemitério para restaurar aquelas pessoas. A mulher que foi pega em adultério e ia ser apedrejada, Jesus não julga ela. Ele diz: olha, vai, não peque mais, muda a tua vida. Estou te dando uma segunda chance para você mudar a sua vida. Esse é o Jesus que nós pregamos, queridos. Esse é o Jesus que nós anunciamos, um Deus próximo, não é só um Deus distante, um Deus carrancudo, mas é um Deus que ama as pessoas, que acolhe as pessoas, que salva as pessoas. E aí olha que o final aqui do texto que diz aqui, ele vai dizer agora os outros, né? Ele vai dizer nesse versículo 41, então ele dirá também os que estiverem à sua esquerda: maldito, afastai de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, doente e na prisão e não me visitaste. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixar de fazer a um desses mais pequeninos, deixar de fazer a mim. E eles irão para onde, queridos? Para onde eles vão? Quem é que vai para o fogo eterno? Aqueles que não manteram a fé, aqueles que não manteram o amor, aqueles que não vigiaram e aqueles que não trabalharam. Mas ele vai dizer: mas os justos irão para onde? Para a vida eterna. Então, a grande lição de Jesus aqui não é para se preocupar tanto como os discípulos estavam preocupados com aquilo que era material, com o templo. Nós temos que se preocupar com aquilo que é importante enquanto ele não volta. Mantermos a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. O amor ao próximo. Vigiar e continuar trabalhando para o reino de Deus. Amém, queridos? Nesse momento eu queria fazer aqui um momento especial. Tem aqui algumas pessoas que no último culto, aqui da segunda igreja, decidiram entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu queria chamar vocês aqui, meus irmãos.